Olá, sejam bem-vindos. Estudaremos hoje sobre 9 pontos pertinentes às riquezas, o amor ao dinheiro e o que Jesus condena. Faremos a leitura em Mateus capítulo 6, do versículo 19 a 21, depois os versos 24 a 27, que nos diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Iniciaremos com a seguinte pergunta: é pecado ter riquezas? É pecado ser rico? Desde que seja de forma honesta, a Bíblia nos diz que é dom de Deus. Ou seja, não é pecado ter riquezas, não é pecado ser rico. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18 e 19 nos diz: Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Agora, se não é pecado ser rico, qual então o segredo para ser rico ou para ter riquezas? A riqueza é subjetiva, pois o ser rico para uma pessoa não tem o mesmo peso para outra. Existe uma crença em algumas religiões que para alcançar a santidade deve se desfazer de tudo que possui e viver em pobreza e até mesmo afastado do convívio social. Diante do próprio texto que mencionamos, se a riqueza é dom de Deus, quando negamos isso, estamos pecando diante das bênçãos que o Senhor provê em nós. Desta forma, partimos então para o nosso primeiro ponto do estudo. É possível conciliar coisas opostas? Diz o ditado popular que não é possível ter amor e dinheiro juntos. Se tiver dinheiro, não terá amor. Se tiver amor, não terá dinheiro. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens. Se os nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Segundo ponto, tesouros transitórios. O significado da palavra transitório diz respeito a algo que só dura certo tempo, que é breve e passageiro. Exemplo claro disso são os alimentos que consumimos. São prazeres transitórios. Ao passo que se ingerimos o alimento, acaba-se o prazer, se finda o paladar a respeito dos sabores do alimento. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Faziam acepção de pessoas quando iam para oferecer sacrifícios por seus pecados. Os que tinham mais posses acabavam tendo mais privilégio que as pessoas mais humildes. Mas é possível comprar a salvação? Na Idade Média, a venda das indulgências, ou seja, o pagamento monetário pelo perdão espiritual dos pecados, foi um mecanismo criado para obter vantagens econômicas e políticas. Ela tornou-se mais tarde um fator determinante para a ocorrência das chamadas reformas religiosas do século XVI. As indulgências consistiam na remissão completa dos pecados cometidos por um indivíduo por meio de pagamento monetário, teoricamente calculado com base na posição social e cada pecado que deveria ser perdoado para obter a salvação. Os faraós também acreditavam que poderiam comprar sua passagem para o pós-vida com suas riquezas transitórias. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, achando que usariam suas riquezas na próxima vida e também como forma de pagamento de sua passagem para a próxima vida. A mumificação também era fundamental para conservar os corpos para a outra vida, onde era enterrado junto ao faraó todos os bens, incluindo seus escravos, serviçais, guardas e suas esposas. O mestre Jesus mostrou que os bens materiais são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levado por ladrões. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo. Jó capítulo 1, versículo 21 nos diz isso: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, os bens materiais são dom de Deus. Na passagem que lemos no início do nosso estudo, o autor do livro de Eclesiastes capítulo 5, no versículo 19, nos revela que é dom de Deus. E Jesus, em seu ensino, não estava condenando o adquirir bens materiais,
pois iria contra os exemplos de homens ricos descritos na Bíblia, como por exemplo Abraão, Isaque, Jacó, Jó e Salomão. Precisamos ter em mente que tudo é de Deus. Nós somos apenas mordomos das suas bênçãos em nossas vidas, pois alguns, confiados em si mesmos, presumem que o que eles possuem é mérito próprio. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo o que temos pertence a Deus. Quarto ponto, onde o seu coração deve estar. O significado de coração no hebraico. Na língua hebraica, a palavra coração é formado por duas letrinhas, pronunciadas como leve. O coração, além de ser nosso órgão vital, representa também o ser interior, sendo também um órgão moral. Por exemplo, a pessoa honrada é descrita como coração reto. Salmo capítulo 51, versículo 10. Uma pessoa teimosa é descrita como coração duro. Ezequiel capítulo 3, versículo 7. A pessoa arrogante é descrita como coração elevado. Provérbios capítulo 16, versículo 5. Uma pessoa desonesta é descrita como coração duplo. Salmo capítulo 12, versículo 2. E uma pessoa corajosa é descrita como coração poderoso. Amós capítulo 2, versículo 16. A palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 21 nos diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. A injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Em Marcos capítulo 10, versículo 23 a 25 nos diz: então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É impossível uma pessoa que confia inteiramente em suas riquezas alcançar a salvação. Quinto ponto, quem era Mamon? Mamon é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Portanto, não se trata de uma pessoa física, mas um adjetivo para simbolizar o dinheiro, podendo se transformar em um deus se for venerado, como infelizmente muitos têm feito. Cristo nos chama para uma tomada de decisão, servir a Deus ou a Mamon. Se o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Agora, quem conhece a Deus profundamente jamais fará a escolha errada. A idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 nos diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram-se a si mesmo com muitas dores. Sexto ponto, erros gerados pela confiança nas riquezas terrenas. Na parábola do rico insensato, temos uma visão geral dos erros causados por esse tipo de riqueza condenada por Cristo. Lucas capítulo 12, do versículo 13 a 21 nos diz: e propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Primeiro erro que observamos nesta parábola: achar que a alma necessita de bens materiais. De forma alguma a alma precisa de bens materiais. A nossa alma precisa de Deus. Segundo erro, achar que a vida consiste nos bens materiais, criando o sentimento de prepotência. Prepotência significa pessoa que se considera superior aos outros, tratando-as de forma desrespeitosa. E terceiro erro, acreditar que poderia viver o suficiente para desfrutar de tudo. Infelizmente, a nossa vida é passageira. Então não podemos confiar em nossas riquezas, achando que quanto mais nós tivermos, teremos o tempo suficiente para desfrutar de tudo. Sétimo ponto, os males das preocupações. Devemos estar sempre alertas, pois não é somente o desejo pelos bens materiais que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro. O que revela a falta de confiança em Deus? A preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa confiança em Deus. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, nos diz o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar em
entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. O Senhor está no controle, sempre esteve no controle. Claro que devemos buscar ser prósperos, porque é bênção de Deus. Devemos trabalhar, pois é graça de Deus. Devemos poupar, não devemos gastar desnecessariamente, mas precisamos confiar em Deus. Oitavo ponto, a inquietação tem destruído vidas. Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial a sustenta. Os que vivem inquietos estão ignorando as promessas divinas, que venhamos lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele cuida de nós. Isso não significa que devemos esperar que as coisas caiam do céu, mas significa esperar em Deus que a promoção no trabalho virá, esperar em Deus que o reconhecimento vai chegar, esperar em Deus trabalhando, se esforçando, dando o seu melhor. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nono ponto, como podemos perceber que uma pessoa está preocupada e aflita? Os sinais são evidentes, pois o semblante muda, a pessoa sempre está com pressa, irritada, nervosa, tudo se torna motivo para uma discussão. Os lugares onde mais acontece isso é no trânsito, na fila do supermercado e na fila do banco. Não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Mateus capítulo 6, versículo 27 deixa bem claro isso. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A grande experiência que tivemos sobre a questão da preocupação, sobre a confiança e as riquezas terrenas, que não devem ser de forma alguma nosso foco na vida, foram os 2 anos de pandemia que enfrentamos, onde o dinheiro e a ansiedade não puderam salvar tantas vidas que perdemos, de pessoas ricas e pessoas pobres, nos mostrando que sem Deus não há salvação. Estes foram os 9 pontos para você refletir sobre onde está o seu tesouro, pois onde estiver, ali estará o seu coração. Receba a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.